Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na oração do Pai Nosso, há uma íntima relação entre mim e o Pai. São duas figuras que entram na oração. Não é igual à oração dos pagãos. Os pagãos, como bem sabemos, eram politeístas. Acreditavam em vários deuses, diversos. Prestavam culto a todos eles. Quer dizer que eles falavam com todos e que eles falavam demais, porque rezavam para deuses que não existem. Então, suas orações, de fato, do nosso ponto de vista, eram verdadeiramente inexistentes. Não estavam falando com ninguém. Na oração do Pai Nosso, falamos com uma pessoa, com o Criador, com o Pai de Jesus e com o nosso Pai. Então, a oração do Pai Nosso se distingue, antes de tudo, por ser uma oração íntima, pessoal, dirigida a alguém determinado e alguém de quem se espera alguma coisa, alguém a quem nós agradecemos por tudo que temos e alguém a quem nós cremos que vale a pena louvar. Tudo começa dizendo: quando orardes, não façais como os pagãos que usam muitas palavras. Não useis muitas palavras. Qual é o problema? Qual é o engano deles? Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Em vez disso, Jesus diz: não useis muitas palavras, porque vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo que o peçais. Quer dizer que a nossa oração não é uma condição para que Deus seja informado sobre as coisas que queremos dizer a Ele. Quer dizer que a oração não consiste em palavras. Não são as palavras propriamente que são a oração. A atitude, antes de tudo. Quem toma seu tempo, quem fala com Deus está agindo. Nós é que precisamos das palavras, porque as palavras são o nosso modo de nos comunicarmos.
Mas na realidade, a oração não consiste em palavras, mas consiste em atitude. Ajoelhar-se é rezar. Colocar-se de joelhos é uma oração em ato. Meditar sobre as coisas de Deus é rezar. E falar também é rezar. Falar com Deus também é rezar. Mas a força não está nas palavras. E nem poderia estar. Sabemos muito bem que não é a quantidade de palavras que comunica. O povo bem diz, muito sabiamente, para quem sabe ler, um pingo é letra. Para bom entendedor, meia palavra basta. Porque nós podemos usar muitas palavras e não dizer nada. Podemos usar poucas palavras e dizer muito. Podemos usar o silêncio e dizer tudo. Daí a palavra oração, que na verdade remete à boca, mas que de uma certa maneira evoca uma reação que não é propriamente falar, mas é ficar boquiaberto, é de uma certa maneira calar diante de Deus, diante do seu mistério. O silêncio é a melhor oração. É que nós não somos tão bons orantes assim a ponto de silenciarmos e entrarmos em íntima comunhão com Deus com tanta facilidade. Então nós precisamos falar. Quando nós rezamos, quando falamos na oração, não é Deus que ouve ou que não ouve, quem ouve mais somos nós. Porque Deus não depende de que nós usemos palavras para nos ouvir. Na oração que Jesus ensina no Pai Nosso, então ele aplica aquilo que ele acabou de dizer. São pouquíssimas palavras. E sendo pouquíssimas, são essenciais. Sempre considero que não existe melhor oração do que esta. Por isso, lamento muito que a gente reze de maneira atropelada sem pensar no que a gente está dizendo. Sempre me vem à mente essas palavras, saíram como ensinamento dos lábios de Jesus. Por isso, merecem ser meditadas. São poucas, mas devem ser benditas. Devemos rezar o Pai Nosso com mais concentração. Não atropelar, porque nós decoramos, mesmo na missa. Rezarmos de fato juntos, de maneira pausada, dizendo de verdade aquilo que a oração diz. Não apenas de mente, mas de coração, acompanhando o ritmo das palavras. E por isso não atropelando. Não é para cumprir tabela que nós rezamos o Pai Nosso. Se indica que o Pai Nosso é a melhor oração e que deveria ser feita muitas vezes ao dia. Pelo menos em 3 momentos do dia. De manhã, de tarde, à noite, pelo menos. Às vezes a gente se põe em oração e não sabe o que dizer. E poderia rezar o Pai Nosso, sem precisar pensar no que vai dizer para Deus, porque Ele sabe o que nós vamos dizer. Sabendo que nas palavras que Jesus nos ensinou está o essencial. Existem muitas abordagens sobre o Pai Nosso, teológicas maravilhosas, que poderiam ser utilizadas numa reflexão como esta. Hoje, eu gostaria apenas de chamar a atenção para um detalhe, que foi um detalhe que me chamou a atenção agora. Na primeira parte da oração do Pai Nosso, nós falamos só de Deus. Nos referimos a Deus, somente a Ele. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na segunda parte, nós falamos de nós. O pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Na primeira parte, me volto totalmente para Deus, para a sua glória, para o seu louvor, para o reconhecimento de que Ele é o único Deus, de que tudo recebo dele, de que tudo espero dele, de que a minha vida é dele. Na segunda parte, eu falo dessa dependência, apresentando a ele as coisas que me são mais necessárias. O pão de cada dia, o sustento, o perdão das ofensas, a proteção contra o mal. Basicamente é isso que nós dizemos na segunda parte. Então, na oração do Pai Nosso, uma parte da oração, a primeira, se volta totalmente para Deus. Totalmente. A segunda parte também se volta para Deus, mas falando de nós. Quer dizer que há uma verdadeira comunhão entre o Pai e entre mim. Então, verdadeira comunhão de duas pessoas. E esta comunhão plena está expressa na primeira parte do Pai Nosso, nas primeiras palavras que nós dizemos. Pai Nosso. No fundo, se a gente chegasse a um ponto de rezarmos inteiramente com o coração e com todo o ser, não precisaríamos dizer mais nada além de Pai Nosso. Apenas isso. A expressão que nós temos toda a certeza do mundo que saiu dos lábios do Pai. Desculpem, que saiu dos lábios de Jesus. Abá, Pai. Porque Pai já expressa a relação íntima de quem gerou, de quem se preocupa, de quem cuida, de quem salva. Chamar a Deus de Pai é uma síntese teológica. E nela ainda nós mostramos também a nossa irmandade, nossa fraternidade, porque não é Pai meu, Pai nosso. Quem sabe um dia a gente vai se encher tanto da experiência do amor de Deus na nossa vida, que sejamos capazes de pronunciar apenas esta expressão, Pai Nosso. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, sobre os povos que vivem na sombra da morte, fazei brilhar o sol da justiça, que nos visitou nascendo das alturas, Jesus Cristo, nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.